número regimental. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão Especial para emitir parecer sobre a indicação número 9/2023 do nome do senhor Felipe José Fonseca Thier para o cargo de presidente da Fundação Ezequiel Dias Funed. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal. Informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião destina-se à arguição pública do indicado senhor Felipe José Fonseca Thier, nos termos da alínea D, inciso 23 do artigo 62 da Constituição do Estado, a apreciação do parecer sobre a indicação e a votação de proposições da comissão. Convido o senhor Felipe José Fonseca Thier a tomar assento à mesa dos trabalhos, já se encontra aqui. A presidência, primeiramente, passará a palavra ao indicado, que terá 7 minutos para sua explanação. Logo após, o relator procederá à arguição do indicado e, em seguida, passarei a palavra aos demais membros da comissão para que possam fazer os questionamentos que julgarem necessários, cada um com um tempo de 3 minutos, prorrogável por mais 2 minutos. Com a palavra, o senhor Felipe José Fonseca Thier, por 7 minutos. Senhor presidente, eu quero agradecer a palavra, Arlen Santiago, deputado João Magalhães, deputado Lucas Lasmar, doutor Paulo, aqui presente, deputado Antônio Carlos Arantes. É um prazer retornar a essa casa para prestar contas do trabalho na FUNED. A Fundação Ezequiel Dias é uma fundação centenária do Estado de Minas Gerais que ela tem a nobre missão de salvar vidas. Como que ela salva vidas? Ela tem condições de produzir medicamentos. Isso é uma forma de salvar vidas. Desde um soro antiescorpiônico ou um soro botrópico para uma picada de cobra, até uma talidomida para uma pessoa que possui a lepra, a hanseníase ou o câncer. A FUNED, no passado, teve uma produção muito grande de remédios até 2005. Ela chegou a produzir 1,2 bilhão de comprimidos. Hoje, a FUNED faz uma produção menor, de somente 10 milhões de comprimidos anos. Isso se deveu pela Secretaria de Saúde passar o dinheiro aos municípios e não comprar mais remédios da FUNED, deixando os prefeitos livres para a concorrência, buscando esses remédios nas grandes fabricantes genéricos. Isso gerou uma ociosidade na sua indústria. Mas ela tem a função e pode vir a função com o Entecavir, que é um remédio que nós fazemos para hepatite, remédios esses que não se encontram na farmácia, como a talidomida, e também ela atua na distribuição da vacina meningocosta no Brasil. Nós temos o Laboratório Central de Minas, nós temos um laboratório que tem que responder para a vigilância epidemiológica e sanitária de 853 cidades do Estado. Ali dão exames. Aqui mesmo temos um colega na Assembleia internado lá, que foi mencionado para ver o que tinha dentro no Hospital Madre Teresa, mandou um exame lá para descobrir o que é que estava cometendo ele, que ninguém descobria. Então, ali é um lugar que nós podemos salvar vidas. O Laboratório Central examina leptospirose, examina uma dengue, uma zika, uma chikungunya, examina uma febre maculosa. Então, o laboratório tem que dar um resguardo a essas doenças raras, ou descobre alguma nova infecção, alguma nova bactéria, algum novo vírus que esteja infestando hospitais e que esteja causando problema no sistema de saúde. Essa é a vigilância epidemiológica e laboratorial que o LACEN, o Laboratório Central de Minas, dentro da FUNED, realiza. E um centro de pesquisas que nós temos, que faz pesquisas, por exemplo, esse centro de pesquisas é muito importante. Nós agora licenciamos o Botox Nacional, a toxina botulínica é muito bem purificada e tratada na FUNED. Nós temos um processo disso, que é o Botox, que faz tratamento para estrabismo, para estética, esse tipo de coisa. Isso foi desenvolvido agora no ano passado, nós assinamos com a empresa que vai produzir isso, ela inclusive já depositou o primeiro royalty da história da FUNED nessa gestão que eu estou participando esse ano. A pesquisa está começando a gerar royalties com a determinação de focar em pesquisa de remédios e produtos que salvem, melhorem a vida dos pacientes. A FUNED tem potencial para isso e até então não tinha esse potencial desenvolvido. Tem outras coisas em andamento lá que vocês vão ver esse ano que serão anunciadas. Testes diagnósticos mais rápidos. Nós temos que dar uma remodelagem na FUNED, nos seus 3 setores. Na verdade,
A FUNED tem muita dificuldade, como Fundação Autárquica de Direito Público, para fazer compras por pregão, porque um medicamento ele exige uma quantidade de produtos. Uma talidomida pode ter que buscar a lactose na Índia, pode ter que buscar o IFA na Inglaterra, para montar ele aqui no Brasil. Então, são licitações internacionais de baixo volume, porque hoje ninguém quer fazer talidomida no Brasil, na indústria privada, porque a escala é pequena e o consumo é pequeno, não é rentável. Então, nós temos um trabalho de ajudar o SUS nisso, nós temos um trabalho de amparar o SUS nessa área, na área industrial, na área de laboratório, na área de pesquisa. Então, a FUNED ela é muito rica nisso, só que ela vinha por um processo de estabilização muito grande. Ela teve 11 presidentes em 12 anos. Ela vem num processo de decadência há 16 anos. E eu tive que reverter esse processo de decadência. As fábricas estavam fechadas quase todas. Tem uma fábrica, que é a fábrica número 5, lá na Conde Pereira Carneiro, com Amazonas. Aquela fábrica custou 300 milhões de reais aos cofres públicos, foi inaugurada em 2011. Ela é uma fábrica de injetáveis. Injetáveis são substâncias que injetam nas pessoas. Ela era de interferon e eritropoetina. Essa fábrica nunca produziu nada. Custou os cofres 300 milhões, nunca produziu nenhum injetável. O máximo que ela fez foi embalar vacinas de meningite, na sua embaladeira. Mas a fábrica produzir injetáveis, ela nunca produziu. Eu até brinquei com o pessoal, falei, olha, isso é uma fábrica de pneu sem borracha. Por quê? Porque ela não tem água pura. Water for Injection, WFI. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Não pode ter sais, não pode ter bactéria. Teve uma contaminação na tubulação. Daqui 25 dias, depois de ter sido inaugurada em 2014, praticamente, 2011, perdão, ela foi inaugurada. 2011, há 14 anos atrás, essa fábrica que nunca produziu um injetável, daqui 25 dias, ela vai, pela primeira vez, já está o processo OSMO-IPA homologado e autorizado, que é o processo de filtragem dessa água, já está a primeira fase aprovada com os exames, e em 25 dias teremos a terceira e fase final, e nós teremos água. Havemos água, e com água podemos fazer injetar pela primeira vez naquela fábrica que foi projetada no ano 2005, começou a ser executada em 2006, a consultora quebrou em 2008, foi inaugurada em 2011 e nunca produziu nada e custou 300 milhões aos cofres públicos do Estado de Minas Gerais. Então, pela primeira vez, ela vai ter água. Água potável, água pura, água para fazer o injetar, para injetar numa pessoa. Nós vamos, primeira coisa, passar o soro da fábrica de 70 que nós reinauguramos para lá. E lá cabe mais produtos. Então, a FUNESP passa por uma reestruturação, por uma reorganização. Nós precisamos ver essa questão de contratação de pessoal com agilidade, com alta qualificação, e precisamos resolver também o processo de compras. É isso que eu tinha a dizer, deputado Arlen Santiago, agradeço ao senhor, e estou às ordens dos ilustres deputados, que podem me perguntar aquilo que bem entender. Estou nessa casa o tempo que for preciso, 3, 4 horas, a hora que vocês quiserem, para esclarecer cada ponto que a FUNED precisa ser esclarecido aqui, para que não resta dúvida dessa casa, augusta Casa de Leis, importante para o Estado de Minas Gerais, que tem essa função de aprovar o nome dos presidentes dessa instituição. Obrigado, senhor Felipe Atier. Nós sabemos que essa empresa, a FUNED, é uma empresa extremamente importante. E eu vi uma notícia no jornal e eu gostaria de saber como é que isso está se dando. Que a FUNED ela estaria vai desenvolver colírio à base de cannabis para tratar glaucoma. Esse medicamento vai reduzir pressão intraocular, vermelhidão, dores nos olhos de quem convive com a doença, que é crônica e pode levar à cegueira. Isso foi publicado no jornal O Tempo em 26/4/22. Primeira pergunta, isso evoluiu, desistiu? O que está realmente acontecendo? Além disso, a interação com a Fiocruz e com outros laboratórios de alta capacidade no Brasil, como é que estão? Seriam essas duas colocações. Pode já responder? Sim. Deputado Arlen, sobre a interação com os laboratórios do país, eu vou começar pelo segundo questionamento seu. Nós temos uma participação na AOFOB, Associação dos Laboratórios Oficiais, atuante, e no Ministério da Saúde, na SECTIS,
antigamente era o Leandro Safati, que agora é o presidente da Anvisa, e o Gadelha agora trocou para uma secretária nova, que nós vamos ter o primeiro contato com ela nessa nova gestão do Padilha. Então, a FUNED tem todo um trabalho de visitação, de benchmark com o Butantan, com a Fiocruz, tem parceria com a Fiocruz na ACWY, tem parceria com a Fiocruz na compressão a seco do Entecavir, que vai lá em Farmanguinhos para ser comprimido e volta para a FUNED. Nós temos um benchmark grande também, foi feito dentro da Fiocruz, e também fizemos um trabalho com o LAFEP. O LAFEP é um laboratório que é uma empresa pública, uma estatal, que é um modelo que a FUNED pode trocar para ele, que é mais produtivo, mais ágil do que uma fundação autárquica de direito público. Nós estamos contratando uma consultoria que está em fase final e disputam essa licitação, a Fundação Albert Einstein de São Paulo, do Hospital Albert Einstein, a Dom Cabral e a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, para poder remodelar a FUNED, porque nós vimos a diferença que o Butantan tem para nós, vimos as similitudes com a própria Fiocruz e também com a empresa estatal, que é o LAFEP, Laboratório Farmacêutico de Pernambuco. Então, essa integração existe, nós procuramos ver, que são os 3 maiores laboratórios do país hoje. Nós fomos passados o LAFEP, que veio se recuperando, e a FUNED, por isso eu estou implantando essas mudanças, essas modificações, eu completei 2 anos à frente, para buscar esse lugar aqui de Minas, que é junto desses laboratórios, com uma produção expressiva, que ainda precisa vir com essas mudanças que nós precisamos fazer. Agora, sobre esse glaucoma, isso é muito importante, essas pesquisas não estão andando da forma que nós queríamos, mas os pesquisadores têm trabalhado nessa situação. Ainda é muito incipiente, uma pesquisa se gasta muito, demora muito tempo para poder conseguir. Nós temos outras coisas, hoje um solvente que nós vamos colocar para preservar amostras, tirando de nitrogênio, tirando de tudo, que é a prioridade para poder facilitar os exames do LACEN de todo o país e do mundo. Por exemplo, na malária, pingando essa substância, protege a integridade da amostra da malária e ela pode viajar quilômetros sem refrigeração e poderia ser examinada para diagnosticar a malária. Isso seria uma descoberta mundial, nós estamos focados nisso. Nós temos um produto já desenvolvido, está sendo testado, e tem várias frentes. Tem por exemplo, porque, na verdade, quando se fala em cannabis, é uma molécula da cannabis. Nós vamos isolando as moléculas de uma aranha, de um veneno de uma aranha, da cannabis. Não é a maconha que vai fazer. A pessoa vai, a cannabis, então a maconha é bom para o olho. Não. Isso nós isolamos aquela molécula tem um efeito calmante, amaciante, sobre a íris ocular, sobre o globo ocular, e aí nós depois sintetizamos aquilo, ou utilizamos o próprio elemento natural, pode ser sintetizado no futuro, ou próprio, para poder tratar esse caso. Então, tem pesquisas sendo feitas nisso, elas evoluíram em 2023, 2024, mas não são satisfatórias para anunciar nenhuma substância ainda para ser produzida. Obrigado. Vamos dar a palavra agora para os membros efetivos da comissão, e por 3 minutos, se necessário, prorrogamos por mais 2. Primeiro, doutor Paulo, deputado doutor Paulo. Bom dia a todos, bom dia, presidente, deputado Arley, todos os deputados aqui da nossa comissão. Cumprimentar aqui em especial o senhor Felipe Etier, que está aqui nessa sabatina, sobre a presidência aí da Fundação Ezequiel Dias. Eu tinha, senhor Felipe, uma pergunta para o senhor. Não. Na verdade, são 2. Eu queria uma informação do senhor sobre quais são as dificuldades da FUNED de adquirir as matérias-primas, se tem gargalo, quais são as dificuldades da compra, e se há possibilidade, ou se tem estudo dentro da FUNED, para poder tornar-se autossuficiente, pelo menos em algumas substâncias, para que a FUNED não fique dependendo de burocracia de licitação, de compras, e de um ato extremamente importante para o nosso país, para o nosso Estado, que é atender às
gerências de saúde, consequentemente as prefeituras, nos seus trabalhos, nas suas análises. Então, ficaria aqui, senhor Felipe, quais a dificuldade da compra dos produtos, o senhor até iniciou falando sobre esse tema aí agora há pouco, e a possibilidade de trabalho, né, da FUNED, investimento na FUNED, para que possa tornar-se autossuficiência de alguns produtos, de alguns insumos, para que a gente não fique dependendo do mercado mundial, como tivemos aí a pandemia, né? Foi um ato secular que pegou todos de surpresa e a gente talvez poderia prevenir essas situações para a médio e longo prazo. Muito obrigado. Olha, doutor Paulo, é bom falar com o senhor, que é um grande médico, uma pessoa que tem um trabalho muito grande prestado à sociedade mineira, como uma pessoa que atua nessa área da medicina. Doutor Paulo, sobre a independência, por que tem que ter laboratório de produção, veja bem, de análises clínicas? Porque o Estado controla as vigilâncias epidemiológicas e sanitárias do que ocorre nele. Por que tem que ter indústrias? O Estado tem que ter indústrias de medicamentos. Porque, infelizmente, a grande indústria ela tem uma vocação de ser SA, de ser uma orientação de mercado. São cotadas nas bolsas mundiais, Pfizer, Sanofi, Nova Nordisk, são grandes empresas que gastam bilhões de dólares de pesquisa. Elas gastam com aquilo que vai dar retorno. A descoberta do câncer dá retorno. O problema de disfunção erétil dá retorno. O emagrecimento numa sociedade que está com a doença da obesidade dá retorno. Então, elas mobilizam, por exemplo, a Pfizer gasta quase metade do orçamento de Minas Gerais ano só com pesquisa a esmo no mundo inteiro para descobrir algum remédio que venha gerar bilhões de dólares de lucro para ela. Só que esse remédio que gera bilhões de dólares, que ela gasta bilhões em pesquisa, ele vai curar bilhões de pessoas, vai ajudar a vida de muitas pessoas. Então, a grande indústria está focada nesses medicamentos de alta margem. Os medicamentos de baixa margem, que não têm escala, vamos pegar o exemplo da FUNED, a talidomida, que é pouca, não é produzida no Brasil, se trata a hanseníase, se trata o câncer. A hanseníase e o câncer dependem dessa talidomida. Você não acha na Araújo, você não acha em lugar nenhum do Brasil. Ele tem que ser produzido na FUNED para poder ser entregue ao Ministério, mas ele é usado por uma quantidade pequena de pessoas que não compensa a indústria produzir. Então, o Estado entra atuando nisso, tem muitos medicamentos. A insulina é um medicamento que está caindo nessa vala e ainda é usado em massa, porque as grandes fabricantes de insulina estão dedicando o seu tempo a novos remédios e não querem produzir uma caneta de insulina a R$ 12, R$ 17. Elas querem produzir o Ozempic, a Nova Nordisk a R$ 1.600, e a Lilly, o Mojare a 2.000. E a insulina que elas produziam, elas querem deixar isso para outro, porque elas não têm tempo para não focar nisso. Então, isso é o problema da independência. Por que nós temos que ter laboratórios públicos para tratar dessas questões das pessoas que são a saúde? Sobre a burocracia, a FUNED não consegue funcionar como fundação autárquica, porque ela tem que ser submetida a pregões. Ela faz um pregão, leva meses, chega no final, dá deserto, ninguém aparece, ou dá errado, tem que começar tudo de novo. E a pessoa que tem que tomar a talidomida está esperando lá no posto de saúde. Então, essa forma de fundação autárquica, que é a estrutura da FUNED, que, na verdade, é uma fundação autárquica, que é cópia de uma secretaria de Estado, no modelo CEPLAGiano, colocado no Estado de Minas Gerais, isso é totalmente infuncionável na FUNED. Eu tenho feito funcionar, tenho batido nisso, mas é um sacrifício para os servidores muito grande. A estrutura organizacional da FUNED não ajuda, ela precisa passar por mudança. É isso que vai diminuir a burocracia e evitar, porque na fundação autárquica eu tenho que cumprir as determinações que o TCE dá para a fundação autárquica, que o Ministério Público dá e que a lei federal prevê para uma fundação autárquica fazer. E aí eu não consigo ter agilidade de compra e contratação de pessoal para resolver os problemas de uma mega indústria, uma indústria de tecnologia, que é essa indústria farmacêutica. Obrigado, senhor Felipe Ativo. O senhor terá 3 minutos para responder as perguntas, viu? Com a palavra agora, o membro efetivo da comissão, o deputado Lucas Lasmar. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o sindicato, Sindsaúde, pela presença dos funcionários. Espero que os funcionários aqui da FUNED sejam tratados mesmo que os comissionados, sem cortar o dia. Então, gostaria já de fazer esse pedido ao presidente da FUNED.
Presidente, gostaria de fazer algumas perguntas, até me dirigir aqui ao presidente Arlen. Eu tenho em torno de 10 perguntas. Se eu puder fazer a pergunta e ele responder, como é que o senhor acha melhor a gente fazer? Vamos fazer todas e aí ele responde depois, por favor? Pode ser uma por Anota aí, por favor. Senão fica melhor, pode ser não? Como o doutor Paulo fez as duas de uma vez só, né? Aí a gente seguir o mesmo rito. Tá. Se por acaso o senhor exceder o tempo de 3 mais 2, a gente vai te dar mais tempo. É lógico. A fábrica foi interditada no início de 2017 e foi inaugurada em março de 2025. Ou seja, ela ficou 9 anos fechada. Destes, total, 6 anos e meio foram durante o governador Zema, mais de 70% do tempo. O senhor considera eficiente o governo que levou quase 7 anos para simplesmente devolver à população o que já existia há décadas? Foram anos de promessas para, no fim, entregar a mesma estrutura de 10 anos atrás. Isso é um avanço ou é uma maquiagem de retrocesso? Essa é uma pergunta importante. Foi feita toda uma festa para a inauguração da fábrica de Souros da FUNED em março de 2025. Mas a pergunta que a gente quer saber, ela realmente está funcionando? Recebemos denúncias de que não há nenhuma produção acontecendo no momento. O que está travando a operação? Falta de soros, falta de planejamento, ou o senhor sofreu uma pressão política para inaugurar a fábrica, para gerar manchetes nos jornais? Segundo a sua própria declaração, seria necessário produzir plasma antes do soro. E até agora, passados meses da cerimônia, ainda sequer há registros de algum produto produzido. Eu gostaria também de fazer uma pergunta. A FUNED tem hoje 3 lotes da Entecavir, mas não temos contratos com o Ministério da Saúde. Quem ordenou a produção do Entecavir? Nós temos mais de 1 milhão de itens no estoque, que valem 9,82 centavos por unidade nos últimos contratos que identificamos com o Ministério da Saúde. Quem mandou produzir? Se vencer no estoque, quem vai arcar com esse prejuízo? Outra pergunta importante, o Ministério da Saúde está encerrando o contrato da vacina meningo-C e demonstra resistência em renovar a produção da meningo-CWY. Há denúncia séria de que, na sua gestão, estaria promovendo o desmonte da linha de produção de vacinas da FUNED. O senhor poderia esclarecer, objetivamente, existe a intenção, de fato, de encerrar a produção de vacinas da FUNED? Se sim, essa decisão foi pactuada com o Ministério da Saúde? Trata-se de uma medida técnica justificada por dados ou é uma decisão política que impactará o SUS do nosso Estado? O senhor foi alvo de um processo administrativo disciplinar, PAD, por infrações graves ao Estatuto dos Servidores, incluindo o descumprimento dos artigos 216, 217 e 246, que trata de deveres como urbanidade, discrição e lealdade, além da vedação à manifestação de desprezo no ambiente institucional. O PAD, por definição, só é instaurado quando há indícios claros de autoria e materialidade. O senhor admite que houve cometimento de falhas graves? Qual a sua versão sobre essas acusações? Porque, mesmo diante das infrações classificadas como graves, o senhor conseguiu encerrar o PAD, com o termo de ajustamento disciplinar. Assinar um TAD não é, na prática, reconhecer que houve sim uma conduta irregular? O senhor admite que feriu os princípios básicos do serviço público, como descrito na Lei 869 de 1952? O senhor entende que, ao escapar da penalidade do PAD, no meio de um TAD, através de um TAD, passa à sociedade uma imagem de impunidade dentro da sua gestão? Eu acho que esse episódio fragiliza a credibilidade da FUNED e do próprio governo. Gostaria também de fazer uma pergunta. Todos os investimentos que estão acontecendo na FUNED, como o gasto com os profissionais, não só do LACEN, que eu concordo, do LACEN fazer parte dessa declaração de investimentos em saúde, mas a fábrica e outros gastos estão sendo considerados como gastos em saúde para o governo do Estado? Mais uma pergunta.
A FUNED assinou recentemente um contrato milionário, no valor de 30 milhões de reais para manutenção elétrica e predial. Como o senhor justifica esses investimentos tão altos, sendo que a fábrica sequer está operando e a produção de vacinas está sendo desmontada? Os gastos e investimentos feitos na FUNED é contabilizado como mínimo constitucional à saúde do Estado? Como eu fiz a pergunta. Porque, diante das graves irregularidades apontadas pela Controladoria Geral do Estado, não foi instaurado nenhum processo administrativo contra a empresa responsável pela obra da instalação de tratamento de água. Quem responde por essa omissão? Como o senhor justifica a falta de planejamento técnico-financeiro na reforma da fábrica de soros, conforme apontou a CGE? Quais medidas foram adotadas para esse tipo de erro não se repetir? Por que a FUNED solicitou autorização da Anvisa para retomar a produção de soros em 2020, mesmo sem apresentar estudo técnico e com não conformidades identificadas? Houve pressão política ou institucional para essa decisão? Inicialmente, seriam essas perguntas, presidente, onde eu vou solicitar réplica e tréplica. Bom, senhor Felipe Atier, vamos continuar aí com 5 minutos para o senhor começar a responder. Se for necessário, eu coloco mais. E se for objetivamente, a gente fica mais feliz. Eu fico satisfeito com as perguntas do deputado Lucas Lasmar. Quero parabenizá-lo, porque nós temos 2 anos à frente da FUNED e ele tocou muitas questões que estão colocadas aqui. Sobre a fábrica de soro, eu gostaria de começar por ela. Ela foi paralisada em novembro de 2016. Essa fábrica de soro foi paralisada, e, infelizmente, a pessoa que paralisou ali em novembro de 2026 achou que reformar uma fábrica poderia ser como reformar uma pizzaria, um supermercado. Uma fábrica exige normas da Anvisa terríveis, que mudam de 2 em 2 anos. RDCs que são atualizadas de exigência. Quando eu cheguei na FUNED, a FUNED estava lá com 150 cavalos parados na fazenda, recebendo comida, recebendo tratamento, 300 cobras. Só isso aí custou 13 milhões de reais aos cofres públicos com essa paralisação feita sem programação e repentina, sem estrutura nenhuma, sem ter contratado primeiro a empresa. Pararam para fazer uma reforma em 3 meses. Impossível, não tinha empresa, não tinha nada, uma falta de planejamento que foi feita de forma errônea lá na FUNED. Isso levou com que a fábrica não conseguisse mais voltar atrás. Quando estava fazendo uma licitação, as normas mudavam. E a fábrica foi parando, e a FUNED trocando de presidentes. Por exemplo, nesse período que, em 2016, quando no governo anterior fechou a fábrica, o secretário de Saúde deixou a FUNED 1 ano sem presidente. A FUNED ficou 1 ano sem o cargo de presidente. Quem decidiu o fechamento da fábrica em 2016 foi a vice-presidente, porque a FUNED não tinha presidente, ninguém queria ir lá para a FUNED. Ficou 1 ano em 2016 sem presidência. A vice que mandou fechar e falou que faria uma reforma. Ela foi interditada em 2017. Veja Bom, bem, não teu tempo, não foi deputado interditada Lucas. em 2017. Em janeiro, já senhor estava Felipe fechado. Atier, nós não vamos ter bate-boca. Eu acho. O seu tempo, e o senhor gastou mais de 2 minutos para responder a primeira pergunta. Eu gostaria de pedir para o deputado Lucas Lasmar que depois possa me contestar realmente. E essa é a nossa, o que nós constatamos lá. A fábrica de soros, é engraçado, nós tivemos uma reunião, dia 20, uma inauguração da fábrica, dia 24 de março. Nós só podemos produzir na fábrica a hora que nós tivermos quantidade de plasma suficiente. Os cavalos têm que ser inoculados com veneno na fazenda. Nós já estamos produzindo soro, só que a primeira etapa de soro é lá na Fazenda São Judas Tadeu, na Fazenda Experimental da FUNED. Então, lá está sendo imunizados os cavalos com os soros dos peçonhentos, escorpiônico, das cobras. E aí nós temos que tirar o plasma dele, separar os anticorpos e enviar para a fábrica. Nós temos que juntar as bolsas. Nós só vamos ter produção lá no 2º semestre, porque nós não tínhamos autorização da Anvisa para já ir produzindo plasma, se nós não sabíamos que nós íamos ser aprovados. Então, teve que a Polícia Militar agora doou mais uma parte de cavalos. Retomar uma produção é um negócio muito difícil.
A Funed trabalha todos os dias para a compra dos insumos, porque lá leva um ano para comprar. Nós já estamos trabalhando nessa reabertura da fábrica antes mesmo da Anvisa colocar. Porque se eu deixar para achar que é igual na iniciativa privada, eu compro os reagentes, compro as bolsas que vêm da Alemanha para armazenar o soro. E outra coisa, nosso soro foi aprovado pelo ISCQN, o laboratório da Fiocruz, que é o laboratório da Anvisa, que cuida foi aprovado pela Sartorius alemã, em Porto Rico, na unidade dela. Ela tem uma na Alemanha e outra em Porto Rico. Isso foi aprovado pela Sartorius. A Anvisa é uma empresa muito séria, uma agência de fomento muito séria, muito rigorosa. Não houve nenhuma tratativa política, a não ser aquilo que executa. A Funed vai mudar essa fábrica de 70, que começou a ordem de reforma no governo anterior e não concluiu. Nós vamos mudá-la para a fábrica 5, que eu anunciei aqui que vai ter água em 25 dias. Pela primeira vez, nunca funcionou a fábrica desde o ano de 2011, que foi inaugurada, de injetáveis. O soro vai para lá. Agora, a produção do soro da Funed vai ter, agora no segundo semestre, uma entrega, e ano que vem ela volta ao patamar que é, porque o soro é um produto artesanal. Ele não é uma produção de um remédio que eu faço. Sobre o Entecavir, desconheço. O Ministério está atrás de Entecavir, não tem problema nenhum com o Entecavir, nós temos contrato com o Entecavir, não podemos atrasar a entrega, porque falta e tem necessidade ainda. Desconheço essa situação que o senhor colocou sobre o Entecavir. Sobre o PAD que o senhor colocou, eu quero dizer ao senhor o seguinte: nós temos uma política muito clara no Estado. A CGE é autônoma e controla os seus processos. Eu fui, nesse PAD, inocentado de assédio moral. Eu não tive nada, nem nada comprovado. Ouviram 31 depoimentos. E tem uma conclusão da CGE no processo, que não havia assédio moral. O que sobrou no final de dezenas de denúncias que foram encaminhadas anonimamente na ouvidoria e daquele conflito com a Verônica e a própria Ana Paula, que era diretora industrial, numa reunião, uma reunião esporádica não caracteriza assédio moral. A Lei 119/2011 é clara disso aqui, que vocês votaram na Assembleia. Agora, eu tenho aqui o depoimento da Ana Paula, está aqui, ó, a ex-diretora, está colocado aqui, a Ana Paula Teixeira, que participou e pediu demissão junto com a Verônica. Ela diz aqui: estive à frente da diretoria industrial da Funed por quase 8 anos durante a gestão do atual presidente Philippe Petier. Desde a sua presidência, pude perceber que a Funed estaria entrando em uma nova fase promissora. Philippe trouxe a instituição de volta ao cenário estadual e desafiou todos os nossos servidores a sairmos da zona de conforto, demonstrando que a Funed merece retomar seu protagonismo no cenário da saúde pública nacional. Outras diretorias também tiveram avanços relevantes. A diretoria de pesquisa e desenvolvimento realizou a seção de tecnologia do Botox Nacional. Já o Instituto Otávio Magalhães reforçou suas opções em saúde pública, demonstrando seu papel fundamental na produção da população e no fortalecimento do SUS. Ana Paula Teixeira, tempo de Funed, 17 anos. A Ana Paula foi a que pediu demissão, junto com a Verônica, por causa que não estavam divergindo, que o soro não devia começar só em 2027. Tinha que seguir prazo, nós trocamos, o soro saiu até antecipado, e com toda a legalidade. Então, eu tenho aqui depoimentos de funcionários de 35, nessa revista que eu vou encaminhar ao senhor, está aí para o senhor ver, 35, 40 anos, que dizem isso. Então, esse PAD, isso foi uma tentativa política de desestabilizar a nossa gestão. Mais 2 minutos, senhor Philippe Petier, para responder todas as perguntas. Eu agradeço, deputado Eduardo. E dizer que nós estamos tranquilos contra isso. Fomos absolvidos, não tem tranquilidade. Uma das próprias envolvidas dando declaração para mim, está escrito, essa declaração dela é gigante, nós só encurtamos ela. Então, eu acho que hoje é um reconhecimento, com a graça de Deus, com o esforço de todos os servidores da Funed. Eu quero agradecer muito os servidores que hoje estão conosco, entendendo que a Funed precisa mudar para sobreviver. E eu tenho certeza que o LACEN não tinha software. Eu contratei o LIS. Está 1 ano e meio a empresa lá dentro da Funed, sem receber R$1, uma multinacional, fazendo a interface do GAL, que é um software do Ministério da Saúde 40 anos atrás, um software antigo, Police, que é o software da DASA, do Pardini, do Fleury, em São Paulo, um software mundial, que o LACEN vai usar agora, dia 1º, porque fez a integração nesse 1 ano e meio, porque o GAL é um sistema velho, e nós temos que mandar todas as informações que acontecem aqui para o Ministério da Saúde na Vigilância Epidemiológica e Sanitária. Então, eu trouxe uma modernidade com isso. Aqui são 800
municípios do estado de Minas Gerais que precisam disso. Todos esses gastos são de saúde. É muito importante quando colegas aqui da Assembleia me pedem, me telefonam, pedindo resultados do LACEN para salvar a vida de um funcionário aqui da Assembleia, igual essa semana houve. E que eu sei que esse software, dia 1º agora, depois de 1 ano e meio de integração com esse software antigo, vai passar a funcionar e vai desafogar, aumentar a produtividade do LACEN e garantir a agilidade no resultado desses exames para milhares de pacientes em Minas Gerais. É isso que eu tenho muita coisa, é muita pergunta, viu, Lucas? Eu estou lá às ordens para te responder, porque eu te convido mais uma vez a visitar, a casa lá é sua, está aberta a FUNED. Se você quiser inspecionar a fábrica, você pode ir. Você já esteve lá, foi bem recebido, entrou em tudo onde você quis, pegou tudo que queria, foi recebido com café, pão de queijo, com a civilidade que nós devemos receber qualquer deputado que vá àquela casa, porque vocês são representantes do povo, são fiscais da lei, e nós devemos essa humildade e essa atenção quando vocês vão lá para nos ajudar a melhorar a vida e salvar vidas das pessoas. Indago do deputado Lucas se tem alguma pergunta que ficou sem ser tocada. Sim, presidente. Você podia repetir, por favor, para ele? Sim, sobre a questão que eu falei sobre a irregularidade da contratação que foi identificada pela Controladoria Geral do Estado sobre a empresa que estava construindo a obra da estação de tratamento de água, não falou sobre a questão do contrato do Miningo C e Miningo CWY em relação ao Ministério, e a pergunta sobre se vai encerrar a produção de vacinas na FUNED. E a fala do presidente traz algo preocupante. Ele diz que tem uma multinacional dentro da FUNED sem contrato. Como assim? Não, foi isso não. Falou. Não precisa responder, por favor. Então, eu Vamos gostaria deixar dessas ouvir perguntas e também, primeiro, vamos receber essas respostas para depois eu fazer a intervenção. intervenção. Mais 3 minutos para responder essas 4... Duas, né? Meningocê e o contrato da obra da estação de água. 2? Foi que ele passou a São mão, 2? foi. E sobre a multinacional, ele falou isso. Não tem multinacional lá na FUNED. Você vai ter o tempo agora. 3 minutos para o senhor responder essas 2 perguntas e a multinacional. Bom, sobre esse contrato de tratamento de estação de água, a fábrica foi inaugurada em 2011. Gasto em saúde. Foi inaugurada em 2011, né? E nunca funcionou. Esse contrato é de antes da administração Zema. Isso foi aberto processo no TCE, na CGE, no Ministério Público. Eu que pergunto. Isso está no Ministério Público, está na CGE, está no TCE. É um contrato antigo, eu até desconheço ele, porque não é de antes da gestão do atual governador. E não foi com esse contrato que eu resolvi o problema, não. Eu resolvi o problema contratando um diretor industrial que tem alta especialização em água e injetáveis, que está trabalhando lá 20 horas por dia, como responsável para poder fazer, pela primeira vez, o Robson, que é o grande coordenador disso, uma fábrica que nunca produziu injetáveis, ter água, que é um produto básico, é igual uma fábrica de pneu sem borracha, sem água não faz injetável, ela nunca funcionou, custa 300 milhões essa fábrica aí. E outra coisa, uma fábrica fechada não pode ficar sem manutenção, não. Nada que funciona, os animais não podem ficar sem comida, a FUNED teve despesas, e você falou de um contrato aí que é para toda a manutenção da FUNED, do LACEN, e é um contrato de anos, não é um contrato que gasta num mês, num dia. Então, isso é normal da instituição. Quero te convidar lá, Lucas, para você poder pegar esses contratos. O convite pode deixar para depois, vamos responder as perguntas objetivamente, por favor. Então, sobre esse contrato, eu tenho a dizer isso. Está no Ministério Público, está na CGE e está lá sendo apurado. E as outras perguntas? Os antigos. Sobre a Meningo C, a FUNED nunca produziu nenhuma vacina lá. Isso não é verdade. Lá não tem condições de produzir vacina. Por quê? Porque aquilo é uma fábrica que está fechada desde 2011 sem produzir nada, de interferon e a eritropoetina. Isso são remédios. Interferon é um remédio, uma droga que não deu certo, está procurando um doente. E a eritropoetina é usada para os renais. Essa fábrica, eu fui na Europa na fábrica da GSK, que é a fábrica mundial de meningocostas do mundo. Ela tem 85 mil metros de área construída e tem 1.850 funcionários. É impossível fazer vacina lá dentro da fábrica da FUNED, porque os tanques para fazer o CRM não cabem dentro da fábrica, de 1.600 litros, para tirar 970 ml de CRM, que é um dos itens do IFA, é um polipeptídeo.
E lá não tem área para fazer a extração do polissacarídeo, que é um açúcar da membrana da bactéria da meningite A, da meningite X, da meningite Y, da bactéria da meningite W. Nós não temos nem área de segurança para isso. Isso foi uma coisa colocada errada, porque é impossível. A FUNED nunca produziu uma vacina nesses... Vai fazer... O contrato da meningocele termina agora, não foi assinado por mim. Tem 17 anos e ele termina agora em fevereiro do ano que vem. A FUNED não tem condição de produzir 10, 20 milhões de doses de vacina. Ela nunca teve. Uma fábrica de vacina, Lucas, custa 1 bilhão e 500 milhões de reais, no mínimo. Deputado Felipe, objetivando aí, quer dizer, nunca produziu a vacina meningocócica em 17 anos e nem vai produzir. E nem vai produzir. Ué. Outra pergunta. Mas como é que produz? Outra resposta, por favor. Bom, então, vamos lá ver. Multinacional não fala, se o senhor entendeu errado, ou eu posso ter falado errado, o senhor me desculpa. Não tem multinacional dentro da FUNED. A multinacional que tem dentro da FUNED é a Sartorius, presta serviço lá. Tem multinacional que presta serviço de verificação, validação dos soros alemã, fornece bolsa, são fornecedores. Mas lá na FUNED nós não temos nenhuma multinacional, só a MGS que trabalha lá e os funcionários da FUNED. Não tem nada lá dentro, né? Então, na verdade, esse contrato, nós estamos discutindo como revê-lo. O Intercavir está tudo bem, eu acho que eu respondi a essas perguntas que o senhor tem. Só para ficar mais... Felizmente o tempo é curto, eu gostaria... Só para ficar mais objetivado aqui, nunca, em 17 anos, que era previsto para produzir a vacina meningocócica, nunca produziu nenhum tipo da meningocócica, nem vai produzir. É isso? É impossível, naquelas estruturas da FUNED... Não produziu? Fazer... Nunca produziu? Nunca produziu. E nem vai produzir? Nunca, nunca. Isso é uma mentira que foi contada lá atrás e que ficou no ar. A FUNED não tem capacidade, falta profissionais para purificar a CRM, para fazer... Já tivemos a resposta. Posso marcar uma sessão exclusiva aqui para explicar isso tudo para vocês de forma transparente. Deputado Lucas. É a verdade. Presidente, a FUNED embala o meningocele. Então, o senhor está afirmando aqui que a FUNED não vai mais produzir vacinas e nem embalar. Não, o senhor que está dizendo isso. Na sua gestão. Você falou que não produziu. Nunca, embala? Nunca produziu. Embalar, pô, embalagem vem pronta na Europa. Compra da onde? Da GSK, a vida inteira. GSK. Compra e embala. Quem não quer mais produzir meningocele é a GSK, que nos avisou que em 2027 vai tirar a linha de produção lá na Europa. É uma linha velha, ela não está nem robotizada. Ela quer vender a CWY, que é o dobro do preço da C. Então, ela vai tirar de produção, não vai ter mais vacina de meningocócica, e só ela produz e não vai ter no mundo. Isso é uma decisão da GSK, inclusive, para a meningocele. Agora, a CWY tinha um contrato, agora mudou para uma PDP com Manguinhos, a FUNED tem que construir uma fábrica de 200 milhões, isso é outra história. O senhor é que está dizendo que não vai acabar. Eu estou só afirmando o senhor que eu preciso Felipe, ouvir o governador. Por favor, responder, senão se limite a responder as questões. Ele está perguntando, ele não está afirmando. Né? Nós tivemos aí a vacina, então, ela sempre foi embalada e agora vai ser cancelada e vai ter uma nova CWY. A FUNED vai embalar essa CWY? Já está embalando. Ela já vai continuar? Já está embalando. Veja bem, o contrato da C tinha uma validade. Ele termina 17 anos em fevereiro. A GSK não vai renovar esse contrato. Não vai renovar e vai acabar. E a FUNED não fez a transferência, não construiu uma fábrica de 1 bilhão e 500 milhões de reais no mínimo. Então, lá, a C, nós estamos embalando numa nova parceria com a Fiocruz, onde nós iríamos fornecer o CRM. É preciso decidir se vai haver a construção da fábrica de 200 milhões de reais, e aí, construindo o CRM, a FUNED pode fazer. Se o governo... Para ficar mais entendível... Quer dizer, a C está acabando. Está acabando. E ela vai ser embalada com essa da Fiocruz? A Fiocruz são mais 3 outras bactérias. A YAW é a ACWY. Tem a bactéria C, mas tem as outras. Nós estamos já embalando ela para fazer a validação numa transferência de tecnologia que o Ministério vetou e mandou transformar numa PDP. Tem que rediscutir com a Fiocruz e a própria GSK para poder fazer a vacina no Rio de Janeiro e nós fornecermos o CRM, que é um dos IFAs. Então, precisa guardar isso, desenrolar, para ver a resposta que vai ter. Nesse semestre ainda nós vamos chegar a essa conclusão. Aí eu posso afirmar para vocês se a FUNED continua nesse projeto, que ainda não deu certo dentro da FUNED, ou se sai.
Entendi. E a sua expectativa sobre isso é não produzir mais vacinas na FUNED? Não produzir mais, lá nunca produziu nenhuma vacina. Ok, mas tinha uma expectativa. Então, no Tem seu uma mandato expectativa. vai... Veja vai bem, acontecer. é preciso, para produzir vacina, se vocês me deram um novo terreno onde eu faço uma fábrica de 1 bilhão e 500 milhões de reais, o governador arrumar esse dinheiro, eu construo a fábrica meningocócica com os alemães e faço a produção dessa vacina. Quer dizer que, a princípio, não vai fazer. Olha, Não vai. por enquanto, nós não temos Não. nenhuma determinação Entendido. do governo para isso. Entendido, isso aí. Então, não há ordem do governo para investir para produzir vacinas na FUNED. É isso que o senhor está falando para mim. Não, Que vai há buscar ordem uma para reunião resolver com um ele. problema que se arrasta por 17 anos. Qual a solução ainda não foi dada. É uma solução que me esgota de manhã, de tarde e de noite, nos últimos 2 anos e aos fins de semana. Como é que eu vou resolver esse imbróglio e me entregar lá E nesse... tem ainda uma outra pergunta, quer dizer, o dinheiro gasto na FUNED, ele entra no cômputo do dinheiro da saúde? Ele entra no dinheiro da saúde, entra... Essa vacina meningocosta, comprar ela na Europa e vender para o Ministério, deu muito lucro para o Estado e para a saúde, embora nunca produziu, ganhou muito dinheiro com isso. O Estado nunca teve prejuízo nenhum com isso, foi lucro, e isso tudo é contabilizado na saúde. Quem vai ficar a ver navios é a União, que não precisaria dessa vacina ser, porque a GSK não vai fazer mais, e não tem condição de ser fabricada aqui no Brasil em lugar nenhum, por enquanto. Estamos tentando ver se levamos isso para a Fiocruz, salvar esse projeto. Obrigado. Deputado Lucas Lasmar. Presidente Felipe Thier, o senhor falou que a fábrica não está produzindo e que só vai iniciar a produção dentro da fábrica após ter o soro da área lá do hospital do São Judas Tadeu. Por que houve a inauguração da fábrica em março de 2025, sendo que a fábrica não estaria funcionando? Lucas, nós já fizemos soro lá na fábrica para poder ser examinado. A fábrica produziu milhares de lotes que foram enviados para o NCQC para poder constatar que o soro está com qualidade. Foi enviado para a Alemanha, na Sartorius, que mandou para Porto Rico, no laboratório dela nos Estados Unidos. Eu sou obrigado a funcionar a fábrica. Como é que eu tenho um certificado de boas práticas de fabricação sem funcionar a fábrica? Uma fábrica que não funciona tem boas práticas de fabricação. Nós funcionamos a fábrica. Nós não estávamos autorizados a entregar esse soro no mercado. Agora nós estamos lá na fazenda. O soro tem 2 etapas. Uma é na fazenda e daqui a pouco eu posso mandar, com um pouco já de plasma que tem, embalar lá, mas vai trabalhar um dia e para. Aí tem que vir mais plasma. Tem um processo manual, um processo que eu preciso do cavalo receber o antígeno, produzir o anticorpo, levar ele lá para o tronco, tirar o sangue dele, tirar esse plasma. Qual é a previsão de... essa parte está sendo feita já, uma primeira parte da fabricação do soro. Qual é a previsão de datas de quando poderá essa segunda parte passar a ser feita de uma maneira comercial? A fábrica, nós vamos pegar todo o plasma juntado nesses meses e vamos rodar ele em agosto. E vamos fazer o processo e entregar no segundo semestre para o Ministério da Saúde. Já uma quantidade de soro, estamos acertando o contrato, já acordamos uma demanda gigante para 2026 e 2027. Então, as coisas estão voltando depois de 10 anos parada. Eu tenho que fazer dessa forma, porque a lei me exige, me permite. Eu posso amanhã funcionar a fábrica. Perfeito. Quer dizer que agosto... Quer dizer, a primeira etapa já está funcionando e em agosto funciona a produção e a entrega para o Ministério. É isso? É isso. Tá bom. Agora nós estamos atrás de pessoal na fazenda, atrás de pessoal remontando aquilo que ficou desorganizado por 10 anos. Só esqueceram de falar isso para a imprensa, porque do jeito que foi vendida a imagem do governador, do secretário e do senhor, é que a fábrica estaria funcionando de forma imediata. Não. Então, Tá bom. Nós Obrigado. A última... A fábrica está funcionando. A última pergunta, não está, o senhor mesmo falou que não está produzindo. Eu posso mandar produzir, ter um pouco de plasma lá amanhã. Felipe, eu gostaria que o senhor se reconhecesse, na hora que eu te der a palavra, você usar a palavra, tá bom? Pois não. Senão a gente vai ter que te entregar o microfone cada vez. Obrigado. Presidente Ali, presidente Felipe, nós não identificamos contrato vigente em relação ao Intecavir. Eu gostaria que o senhor falasse, existe contrato vigente?
Se existe contrato vigente, porque tem 1 milhão de itens parados no estoque da FUNED, que poderiam estar faturando, e o senhor mesmo alegou a dificuldade de produção e escassez desse produto no mercado. Esse contrato seria com quem, deputado Lucas? Com o Ministério da Saúde, do NTKV. Ministério da Saúde, do NTKV. Olha, eu não sei, essas informações que você tem não procedem, Lucas. Infelizmente, nós tínhamos um contrato com o Ministério da Saúde, que ele é renovado de todo ano, o Ministério precisa desse Entecavir, isso não está jogado lá, o Entecavir é levado depois de pronto para fazer compressão úmida lá em Manguinhos e volta. Pode ser, esses medicamentos estão aguardando, Manguinhos pode ter tido algum problema lá para fazer essa compressão única e voltar. Esses dados seus não procedem de estar esse medicamento lá, nós estamos sem parado, porque é como se esse remédio acabou de ser feito. Tem validade aí de anos, então eu não estou entendendo essa pergunta. Nós temos sua. estoque do Intercavi aguardado dentro da FUNED sem possibilidade de mandar para o Ministério da Saúde? Não, hipótese nenhuma. O Ministério da Saúde, deixa eu explicar como é que ele funciona. Ele, para entregar o contrato da CWIPS, levou 2 anos parado na conjura e tudo. Eu tinha que fazer 22 ofícios, do porteiro do Ministério à ministra, e lutar 2 anos. Normalmente, a FUNED produz e depois pega os contratos. Produz com a demanda que o Ministério passa. Compra vacina com a demanda que o Ministério passa. A burocracia dentro do Ministério da Saúde é muito difícil. Eles têm lutado muito. Eu acredito que o presidente Lula substituiu a ministra por causa disso, não andava. Então, na verdade, com o Padilha, a gente vê que as coisas estão andando mais rápido no Ministério. Então, se eu for esperar o Ministério me dar uma ordem, um contrato para me produzir Entecavir, aí a FUNED gasta 1 ano para comprar os itens, mais 1 ano para poder para poder fazer tudo. Aí não tem jeito. Por isso que a Fundação Autárquica não funciona. Obrigado, deputado Lucas. Presidente Felipe, o senhor falou que foi inocentado em relação ao PAD. Se o senhor foi inocentado, por que o senhor assinou um termo de ajustamento disciplinar? É isso? Felipe. Veja bem, não sei se você conhece como funciona a lei os 4 decretos, um foi o Pentel que fez, o outro foi o Anastasia, o decreto, né, são 3 decretos, e a lei 119 que essa casa votou sobre assédio moral, sobre uma situação. Veja bem, quando você vai fazer o PAD, você tem um indiciamento. A CGE não me indiciou por a questão do padre, falou que foi normal, foi funcionários que levaram, não me indiciou por questão de assédio moral, que não existiu, foi uma reunião pontual que houve, que está aqui o depoimento de quem participou da reunião e pediu demissão, favorável à minha gestão. Não houve, em momento nenhum, nenhuma irregularidade na minha conduta lá dentro. O que pode ter feito, o que pode ter acontecido, é que numa reunião que queriam adiar o soro, eu ter batido na mesa, isso pode ser falta de urbanidade. Eu não podia ter batido na mesa falando que não aceitava o soro. Então, o PAD ia seguir nessa linha da urbanidade. Aí, no final, o que ia dar? Mandar eu fazer um curso lá para mim ter urbanidade, falar mais baixo, ter uma voz estridente, ter um péssimo defeito de falar alto. Eu sou libanês, descendente de libanês. Então, foi feito o PAD, o senhor foi inocentado numa parte e na outra fez o acordo? Em termos de urbanidade, foi o que aconteceu. E aí, fiz um curso lá na CEPLAG, de boas maneiras, e fiz o curso até de assédio moral, de ética, de integridade. Estou craque agora conhecendo toda a legislação do Estado, com a graça de Deus, que eu acho que é importante lidar com os servidores, comunicação não violenta e tudo mais, mas o processo poderia ter seguido, se eu quisesse. Só que era um desgaste desnecessário, com 31 depoimentos, não tinha nada que apontava. E a CGE tem o poder de propor isso. Ela propôs, eu não pedi para ela propor isso. Essa é a norma, a lei que rege o processo. Se está errado, vocês têm que mudar aqui na Assembleia, não é responsabilidade minha. E outra coisa, for na Justiça, com o negócio do assédio moral comum, pedir indenização ao Estado e perder na Justiça comum. Falou que não tem. Obrigado, deputado Felipe. Foi recusado pelas pessoas que fizeram isso na Justiça comum. Então, a Justiça comum recusou por completo. Obrigado, deputado Felipe. Presidente, então, o acordo do senhor foi fazer esses cursos de urbanidade e boas maneiras, certo? Foi. Ótimo. Sobre a questão de todos esses fatos que foram falados aqui, na minha visão, eu vou solicitar ao senhor formalmente a cópia desse contrato do Entecavir, incerteza sobre o portfólio da FUNED, igual o senhor falou, não tem ordem do governo para produzir vacinas, fazer investimentos para isso. Então, com certeza, pela forma como o senhor expressou, a FUNED vai parar de produzir vacinas.
produção parada, igual a gente ouviu do senhor, e contratos milionários de serviço. O senhor considera a sua gestão bem-sucedida até aqui? Felipe, por 2 minutos, só aqui vendo com o deputado Lucas, quer dizer, parar de ter vacinas, pelo que eu entendi aqui, ela nunca produziu, ela embala, né? É isso? É isso mesmo. Lucas, Mas não, há uma estrutura para a produção da vacina. Não. A questão é que não consegue se ter autorização para a produção da vacina. A minha pergunta é, o governo Zema vai investir para que a gente possa produzir vacinas da FUNED? E aí o presidente esquiva das respostas. É isso que a gente quer saber. Deixa eu te explicar. Haverá investimentos para a produção de vacinas da FUNED? Sim ou não? Pronto, respondeu. Uma fábrica que foi feita... Posso falar, presidente? Posso falar, doutor? Sim, Felipe. Doutor Lucas, uma fábrica que foi Para feita... responder as 2 questões. Essa e a questão de se o senhor se sente preparado para ser o gestor da FUNED. Bom, primeiro, 2 minutos. sobre essa fábrica de vacina, a fábrica de vacina nunca existiu na FUNED. Lá é uma fábrica de eritropoetina e interferon. Não comprou equipamento para fazer vacina, que teria que gastar 1 bilhão e 500 milhões só para fazer essa fábrica. Lá é impossível. Eu não dou conta, não consigo autorização da Anvisa, não tem meios de fazer a produção de vacina meningocócica naquela estrutura que tem lá na FUNED. Falta recursos humanos capacitados e falta maquinário, estrutura. Isso não é aprovado em Anvisa nenhum do mundo, fazer vacina ali naquele lugar. Então, isso é um fato que eu encontrei lá nesses 2 anos que estou à frente. Gente, eu acredito o seguinte, informatizei o LACEN, voltei com os soros, assinei a PDP da insulina, que estava 7 anos parada, entendeu? A FUNED estava toda esburacada, está aqui os buracos. Os prédios que o senhor me cobrou na última audiência, que estavam caindo em cima do LACEN, todos reformados, todos recuperados. A FUNED foi inteira asfaltada, era o maior índice de acidente de trabalho, pessoas quebravam a perna naqueles buracos há mais de 16 anos sem asfalto. Nós reformamos, recapeamos, consertamos todos os prédios, todas as obras, mas não é em 15 anos, não, é em 2 anos. Então, eu acho que essa pergunta, nós colocamos o LACEN para ter uma parceria público-privada, que ele vai ter um prédio novo de 14 mil metros. Nós temos tantas conquistas, o sistema de água injetada de uma fábrica que nunca funcionou, que é a maior fábrica da FUNED, que custou 300 milhões, em 25 dias a água vai estar homologada, depois de 14 anos de inaugurada, e que nunca funcionou, e que tem escândalo lá para trás em governo anterior de contratação dessa empresa de água, e que está aí na Polícia, Justiça, e que não pertence a esse governo, né? Então, na verdade, tem muito problema lá na FUNED, mas nós estamos, com a graça de Deus, procurando resolver esses problemas lá dentro. Obrigado, deputado Felipe. Tem muitos avanços e conquistas. Obrigado. Deputado Lucas, para suas considerações finais. Bom, 2 minutos. Com a sua fala, né, de estar preparado para fazer a gestão da FUNED nos próximos, até o final do mandato do governador Zema, o portfólio, a estratégia de médio e longo prazo, o senhor não deixou muito claro. Qual é a estratégia daqui para frente com essa outorga de água que o senhor vai conseguir? Quais são os passos futuros da FUNED para que os servidores da FUNED e a imprensa e o SUS entendam quais são os planos que o senhor está falando? Porque, a todo momento, é sempre jogar para o governo passado, governo passado, governo passado. Nós estamos falando já de 7 anos de fábrica parada no governo Zema. Então, qual é esse planejamento, esse futuro da FUNED em relação aos portfólios de produto, já que o senhor está falando que a vacina é algo impossível de ser realizado? 2 minutos, Felipe Atier. Meu amigo, Lucas, se assim permite, com todo respeito, chamá-lo. É porque você é um deputado que está fazendo seu papel de cobrar e eu tenho que te explicar realmente. O Zema nomeou 3 funcionários públicos de carreira, 1 da FUNED e 2 do Estado, nos primeiros 4 anos dele lá. O Maurício tem 35 anos de FUNED, 40, né, praticamente, foi um. O Dario, que é um médico de carreira concursado do Estado, e o Prosdocimo, que é um PGG. Ele tentou com 3 funcionários lá, colocou os 3, eles tiveram seus méritos e seus deméritos, eu não vou entrar nesse detalhe. O governador sempre procurou buscar a FUNED. Hoje o Zema sabe de tudo o que acontece na FUNED. Se o senhor quiser verificar meu WhatsApp, eu entrego o telefone para o senhor vê minhas conversas com o governador.
porque eu posto isso nos grupos da FUNED. O Matheus Simões dedica grande parte do tempo a ajudar a tirar a FUNED desse imbróglio que ela se colocou. Ela vem numa decadência de 16 anos. Para terminar aí, os planos futuros. Os planos são a volta do soro, que é o básico da FUNED, que fazia desde 1918, que o Butantan nos ensinou, a partir de 1920 começou a fazer. Voltar com o soro, tem gente morrendo com raiva, tem gente morrendo com picada de escorpião, de cobra. Isso é importante para salvar vidas, é a volta do soro. A produção da insulina, a ativação da fábrica de insulina lá em Nova Lima e o conhecimento ser guardado na FUNED com essa nova PDP, produzir insulina nacional para o Brasil para evitar a falta e o desabastecimento que o país vai ter. Esse é um segundo momento. Estamos vendo esse problema, discutindo isso aí, e estamos contratando uma consultoria de nível internacional para redefinir uma nova personalidade jurídica para a FUNED, capaz de contratar pessoas e de também, rapidamente, e de, ao mesmo tempo, fazer a compra de forma rápida, para agilidade na FUNED. Essa consultoria, já disse, está em 3 grandes nomes nacionais. Vamos esperar o resultado. Vamos agora passar a palavra para a primeira inscrita aqui, deputada Beatriz Cerqueira. Bom dia, presidente, deputado Arley Santiago, bom dia aos colegas, membros dessa comissão, bom dia ao nosso sabatinado. Quero dar um bom dia às pessoas que acompanham presencialmente essa sabatina. Estou vendo servidores da saúde, da FUNED, imagino também que a equipe da gestora da FUNED também está aqui acompanhando o seu presidente. Então, quero dar um bom dia e cumprimentar todas as pessoas. Eu vou abordar um único assunto e vou fazer também, consequentemente, um único questionamento, que eu já solicito que seja respondido de forma bem objetiva, porque é uma sabatina, o trabalho do Poder Legislativo. Gostaria muito que não fossem agregados valores, adjetivos, ao meu processo de fiscalização, que, inclusive, eu estou compondo o quórum dessa comissão. O Bloco Democracia e Luta tem 2 representantes, deputado Lucas Lasmar, e eu estou compondo o quórum, nesse momento, na 2ª vaga. A princípio, 3 minutos, prorrogável por mais 2. Então, eu vou fazer as minhas considerações. Mas, se precisar um pouco mais, com certeza vai ser colocado. Eu vou fazer, então, as minhas considerações e, ao final, uma pergunta. Eu vou voltar ao tema, Felipe Etier, sobre o tema do assédio moral. Eu tive a oportunidade de resgatar um documento que eu encaminhei ao procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, em Minas Gerais. Evidente que eu vou emitir nomes, até porque, na minha própria representação ao Ministério Público do Trabalho, eu pedi sigilo, porque essa é uma ferramenta muito importante para evitar que servidores sejam penalizados por denunciarem práticas de assédio moral. E vou fazer até uma leitura, que eu acho que ela está bem sintética aqui. O primeiro ponto é exatamente sobre o sigilo. A presente denúncia é realizada de forma sigilosa, de modo que não seja identificado individualmente o grupo de servidores do referido órgão, como modo de preservá-los e não dar ensejo a perseguições. Evidente que a representação ela foi instrumentalizada com documentação comprobatória. Eu não vou entregar aqui exatamente, um dos mecanismos é o sigilo, para garantir que as pessoas não sejam perseguidas. É importante ressaltar que a presente denúncia, que eu apresentei ao Ministério Público do Trabalho, é realizada no exercício das minhas prerrogativas institucionais, especialmente no que diz respeito à fiscalização e investigação dos atos dos órgãos públicos do Estado e com a devida cautela de apuração acerca dos fatos que serão confirmados durante o procedimento a que der causa. Narraram as servidoras denunciantes que, tão logo o senhor Felipe José Fonseca Etier assumiu a presidência da FUNED, anunciou em suas falas à equipe o seu conceito pessoal com relação aos servidores públicos, os qualificando como, abre aspas, preguiçosos, fecha aspas, que seriam, abre aspas, todos moscas de padaria, fecha aspas, abre aspas, vagabundos e incompetentes, fecha aspas. De acordo com as denunciantes, o presidente da entidade
adota a conduta de impedir o acesso de representantes sindicais à fundação, justificando sua postura ou argumento de que, abre aspas, sindicatos são uma cobra que irá apunhalá-los pelas costas, fecha aspas, em flagrante atitude antissindical e impondo a ausência de condições de defesa dos direitos dos servidores públicos da FUNED pela entidade sindical representante dos trabalhadores. Os relatos das denunciadas demonstram condutas gravíssimas, principalmente aquelas de conteúdo flagrantemente misógino, voltados diretamente contra as servidoras mulheres, tendo o presidente, ora denunciado, junto à equipe da FUNED, proferido falas em várias oportunidades que, abre aspas, não gosta de trabalhar com mulher, fecha aspas, que, abre aspas, mulheres são desequilibradas, fecha aspas, ou que, abre aspas, mulher tinha que ficar em casa cuidando de filho e de marido, fecha aspas. Também foi relatado que o denunciado disse com nítida conotação preconceituosa, direcionada a uma servidora que realizaria uma viagem a trabalho, quando, se dirigindo a ela, disse, abre aspas, se você viajar, quem vai comparecer em casa? Fecha aspas. Tal fala misógina se deu mediante a presença de vários servidores da FUNED, que se encontravam naquele momento. Novamente, em fato também presenciado por vários servidores, o senhor Felipe José Fonseca Thier, sabendo da condição de lactante de uma das suas assessoras, se dirigiu a ela e disse, abre aspas, essa tetinha sua ainda dá leite? Fecha aspas. Outro acontecimento grave se deu no dia 8 de novembro de 2023, quando foi realizada uma reunião entre a presidência, o denunciado, e a diretora industrial, que é uma servidora mulher, a responsável técnica, outra servidora mulher, alguns servidores da diretoria de planejamento, gestão e finanças da FUNED, algumas pessoas da diretoria de pesquisa, chefes de gabinete, chefes de divisão de produção e assessores da presidência para tratar sobre a planta de produção de soros que está sendo reativada pela Fundação. Naquela reunião, a diretora de produção e a responsável técnica pela planta de soros foram interpeladas de forma desrespeitosa, afrontosa e em total desconsideração à sua qualificação técnica por divergências apontadas pela diretoria de planejamento e gestão, composta em sua maioria por homens, validadas pelo presidente da FUNED, chegando ao ponto de que, em dado momento da reunião, o senhor Felipe Thier, em fala direcionada à servidora, afirmou que, abre aspas, procuraria uma empresa farmacêutica de verdade, fecha aspas, para dar o parecer sobre o empreendimento, o que culminou na imediata consternação da responsável técnica, que, em elevado estresse e pressão, acarretado pela forma como era tratada na referida reunião, encerrou sua fala em estado emocional já abalado e chorando, reuniu seus pertences e se levantou para sair da reunião. Após a saída da diretora industrial e da responsável técnica, o presidente afirmou novamente que, abre aspas, não gosta de trabalhar com mulher, fecha aspas, que seriam, abre aspas, desequilibradas, fecha aspas, que, abre aspas, mulher tem problema em casa, fecha aspas, e que mulher chora, em flagrante e notória conduta misógina. Além do presidente, outros diretores e servidoras dessa diretoria, que durante a reunião questionaram efusivamente as mulheres, diretora e a responsável técnica, endossaram as falas misóginas do senhor Felipe Thier. Em razão da gravidade de toda a situação, no mesmo momento em que se ausentavam da reunião, a responsável técnica pela planta de soros e a diretora industrial informaram verbalmente ao presidente que solicitariam a sua exoneração dos cargos que ocupam. Além das ofensas narradas acima, o presidente da FUNED expressa, por ações e falas, a todo momento, seu total desprezo aos servidores da Fundação, desqualificando os farmacêuticos que estão à frente da produção da entidade, se expressando com a seguinte fala, abre aspas, este papel deveria ser realizado por engenheiros, por serem mais capazes, fecha aspas. Em mais um episódio de intimidação que revelam assédio moral, causando adoecimento e afastamentos em decorrência de doenças psíquicas ou psicológicas, o denunciado afirmou durante a realização de uma reunião cujo tema era integridade que,
abre aspas, a abertura da planta de soros da FUNED é um compromisso pessoal e que passaria em cima de qualquer um para isso, fecha aspas. Como se não bastasse o descaso e situações contínuas de assédio moral aos servidores, o senhor Philippe Etier revela desprezo pelas normas técnicas da função e busca impor seu posicionamento a qualquer custo, em qualquer espaço, chegando ao ponto de ter levado um padre à fundação, que durante a visita percorreu por salas da unidade, lançando água benta sobre os servidores presentes naquele momento, sem que antes tenha ocorrido qualquer tipo de consulta quanto à aceitação de participação das pessoas ao ato religioso no ambiente de trabalho, total ofensa a respeito à liberdade religiosa. Ainda naquele momento, o senhor Philippe Etier adentrou em companhia do referido padre durante a área estéril da FUNED, local onde a entrada é controlada e restrita, e para o qual o acesso deve se dar de forma paramentada, para também, nesse ambiente, ser lançada água benta, em flagrante ilegalidade, risco de contaminação do ambiente, que ocasionaria lesão ao patrimônio e interesse públicos, dada a finalidade da atividade da entidade. Conforme relataram as denunciantes, o presidente comumente não aceita se paramentar para adentrar as áreas estéreis da FUNED, sob a alegação de que seu cargo lhe dá a prerrogativa de utilizar ou não as vestimentas exigidas para estas áreas, desconsiderando as normas técnicas... Prorrogamos o tempo da deputada por mais 3 minutos. Obrigada, presidente. Desconsiderando as normas técnicas e colocando em risco todo o patrimônio público resultante das atividades e produtos desenvolvidos nesse ambiente. São condutas que revelam principalmente a misoginia, isto é, o preconceito, aversão e ódio contra as mulheres, além do machismo, com atitudes, comportamentos e pensamentos que se baseiam na ideia de que os homens são superiores às mulheres, levando a práticas discriminatórias e a violência de gênero no ambiente que estão ligadas pelo vínculo de poder, em função da posição que o denunciado ocupa em relação a servidores. A situação é grave, são condutas reiteradas cometidas pelo presidente da FUNED, que ensejam práticas de assédio moral contra servidores da Fundação, principalmente contra as servidoras mulheres, causando adoecimento, afastamento por causa de doenças psíquicas ou psicológicas, bem como relatos, pedidos de exonerações de servidores de seus cargos públicos. É evidente que a denúncia ela está fundamentada de acordo com a legislação sobre o assédio moral, né? Então, tecnicamente bem fundamentada, eu não vou ler toda a denúncia, porque não é o caso. A minha pergunta, o meu questionamento nessa sabatina é o seguinte: que mecanismos internos foram estabelecidos para coibir atos de assédio moral, humilhações, constrangimentos e, principalmente, condutas misóginas e machistas, com o objetivo da proteção ao meio ambiente, saúde física e psíquica e segurança laboral dos seus servidores? As práticas relatadas, que configuram claramente assédio moral, trazem um processo também inequívoco de adoecimento. E trabalhadores que produzem adoecidos chegam a situações cada vez mais graves. Eu acho importante tentarmos ter nessa sabatina que mecanismos foram feitos para mudar essa realidade. Eu não estou perguntando se a realidade existe. Eu estou perguntando que mecanismos foram adotados na instituição para que essas práticas fossem interrompidas, porque elas são gravíssimas e elas comprometem as condições de trabalho dos seus servidores e, principalmente, das suas servidoras. Então, esse, presidente, é o meu questionamento que eu gostaria de ouvir do presidente da FUNED, hora sabatinado, que mecanismos, que práticas foram adotadas. A questão do assédio moral durante a gestão do sabatinado não é um assunto novo. Não é um assunto novo. É um assunto que vem desde o início do seu trabalho à frente da Fundação como presidente. E, portanto,
de interesse meu como deputada e como membro desta comissão, que esta questão seja respondida, porque nós vamos votar o relatório sobre a indicação do sabatinado, que, posteriormente, isso também será votado em plenário. Então, é esse meu questionamento, presidente. Obrigado, deputada. Com a palavra, o deputado Felipe Atier, por 2 minutos. Ilustre deputada Beatriz Cerqueira, ouvi atento às suas indagações. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu só compareci com a dona Márcia, que é a minha secretária, e com o motorista da FUNED, mais ninguém. Eu pedi que ninguém viesse aqui da FUNED. Eu não fiz essa pergunta. Responda a pergunta, por favor, objetivamente, que já passou 20 segundos. Estou dizendo à senhora isso para esclarecê-la. Também perguntei. gostaria de entregar essa revista com parte do nosso trabalho para a senhora poder avaliar, se fizer a gentileza de receber. Tem um depoimento da ex-diretora Ana Paula, que a senhora mencionou aí, a meu favor. E quero dizer o seguinte, essa realidade eu desconheço da FUNED. O Ministério Público do Trabalho arquivou esse processo que a senhora remeteu lá. Me pediu informações, nós colocamos, ele não tomou nenhuma providência no sentido. Nós liberamos, inclusive, para ele a frequência do sindicato, todo dia após as 6 horas, usar o anfiteatro de forma sem marcar. Outra coisa, houve uma ação na Justiça Comum dessa servidora, uma única servidora que relatou isso, que, inclusive, foi negada o pedido de assédio moral e danos por assédio moral. A CGE encerrou e arquivou todas essas denúncias feitas, normalmente, anonimamente, lá na ouvidoria, lá na CGE. Ouviu mais de 30 servidores da FUNED que nada constataram disso. Então, eu tenho muita tranquilidade para dizer que essa não é a realidade da FUNED, e convidá-la para ir lá almoçar, estar lá conosco, a hora que a senhora quiser, a senhora tem livre acesso e entrada na FUNED, é de vontade da senhora ir, a senhora pode verificar isso com os próprios servidores. Bom, o que eu tenho a dizer é que nós não pactuamos com assédio moral. Assédio moral é algo repetitivo, é algo que tem que ser feito diariamente, através de provas e tudo. Se nós descobrirmos isso na FUNED, eu sou o corregedor da FUNED, eu mando abrir um processo na hora contra qualquer pessoa, porque o assédio moral é coisa do passado, de outros governos. Nós temos a liberdade, todos os nossos cargos de confiança são técnicos, então nós temos um respeito muito grande pelas mulheres, um respeito desde a minha crença em Nossa Senhora até as funcionárias. A maioria de todas as minhas funcionárias dentro do gabinete sempre foram mulheres, esmagadoramente, e eu adoro trabalhar com elas. Nada mais a dizer. Obrigado. Com a palavra, a deputada Beatriz, por 3 minutos. Presidente, ele não respondeu a pergunta, né? Eu não perguntei com quem ele veio, eu não perguntei sobre procedimentos investigatórios, internos, né? Eu perguntei de forma objetiva, hoje, na instituição FUNED, que mecanismos foram adotados para coibir a prática de assédio. Escutar que um assédio é coisa de governos anteriores. É dele mesmo, né? Porque o governo anterior é o próprio governo Zema, né? O governo Zema tem 6 anos de governo. Então, o sabatinado não respondeu de forma objetiva o questionamento, né? E dizer que ele é o corregedor só me preocupou. Porque o corregedor é quem, segundo a denúncia de vários servidores, pratica o assédio. Um corregedor, como que quem é acusado de tantas práticas de assédio pode ser o corregedor? Na verdade, aumentaram as minhas preocupações, né, relacionadas a isso. Mas, objetivamente, ele não respondeu o questionamento, né? Qual é a prática hoje? Como se apura denúncias de assédio no âmbito da FUNED? Não tem a resposta, né? Então, de forma muito objetiva, eu contextualizei antes de fazer a minha pergunta, mas a minha pergunta foi muito objetiva. E aí falou de com quem veio, falou de quem ajuizou a ação, para não responder o questionamento de forma muito objetiva. Então, minha questão era única, né, que era sobre o assédio, sobre mecanismos para coibir prática de assédio. E é lamentável simplesmente negar, né, desconheço. Ou seja, as práticas me levam a concluir que as práticas de assédio acontecem de forma impune.
e livre no ambiente de trabalho, considerando que, que o servidor não tem aonde recorrer se sentir vítima de assédio moral no ambiente de trabalho dentro da FUNED. A FUNED é muito importante, é muito necessária, é um instrumento essencial a Minas Gerais e ao país, e, por isso, as condições de meio ambiente saudável para os seus servidores é tão importante, por isso eu abordei esse ponto durante a sabatina. Mas são as minhas considerações, ele não respondeu. Se Vossa Excelência quiser, nem precisa voltar a ele, e vamos dar sequência que as próximas inscrições, que eu estou bem esclarecida para votar. Agradeço a deputada. Indago do deputado João Magalhães, quer fazer uso da palavra? Indago do deputado Arantes, você quer fazer uso da palavra? Já saiu? Indago do deputado Adriano Alvarenga, você quer fazer uso da palavra? Bom, tendo sido feita, vamos ver aqui o que é que tem que fazer aqui. Bom, está encerrada a arguição. Essa presidência agradece a participação do Felipe José Fonseca Thier, colocando à vontade para se retirar ou permanecer nesse plenarinho, uma vez que a comissão continuará seus trabalhos ordinários com a apreciação do parecer do relator sobre a sua indicação. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, a indicação número 9, 2023, em turno único, de autoria do governador do Estado, que indica o nome do senhor Felipe José Fonseca Thier para o cargo de presidente da Fundação Ezequiel Dias FUNED. Na qualidade de relator, passo a emitir o parecer. Parecer em turno único sobre a indicação número 9, 2023, Comissão Especial de Indicações, número 9, 2021, 2023. Relatório. Por meio da mensagem número 62, 2023, publicada no Diário Legislativo de 31 de 8 de 2023, o governador do Estado submeteu à apreciação desta Assembleia Legislativa a indicação de Felipe José Fonseca Thier para o cargo de presidente da Fundação Ezequiel Dias FUNED, em observância ao que determina o artigo 62, 23D da Constituição do Estado. Essa comissão especial foi constituída para emitir parecer sobre a matéria nos termos do inciso 3, artigo 111, combinado com os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 146 do Regimento Interno. Na arguição, o candidato demonstrou conhecimento da instituição para cuja presidência foi indicada e comprometimento com os princípios da Fundação. Além disso, o currículo enviado registra a qualificação do indicado para o desempenho do cargo. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação número 9, 2023, que sugere o nome de Felipe José Fonseca Thier para o cargo de presidente da Fundação Ezequiel Dias FUNED. Sala das comissões. Em discussão, o parecer? Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota o doutor Paulo? Voto pela aprovação, senhor presidente. Deputado Adriano Alvarenga. Voto pela aprovação, senhor presidente. Deputado Lucas Lasmar. Voto contrário. Deputada Beatriz. Também voto contrário pela rejeição, presidente. Meu voto favorável, de maneira que está aprovado. Né? Cumprida a finalidade da reunião e dessa comissão, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do indicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.